Graça e paz, irmãos. Estamos dando início a mais um episódio, o de número 6 do nosso podcast Europa na Graça. Estamos aqui hoje, eu, Dan Rodrigues, o Jorge Souza, e o nosso entrevistado é o pastor Marcos Benício, que é da comunidade cristã Atos 29, né? Ele tem muito para acrescentar para nós nesse dia e tenho certeza que seremos abençoados. Seja bem-vindo, pastor Jorge. Obrigado, Dan. Opa, obrigado, Jorge. Obrigado, Dan, obrigado, Jorge. Boa noite, graça e paz a vocês e a todos que vão estar nos assistindo, estão nos ouvindo. Deus abençoe. Um prazer Amém. estarmos juntos. Amém. Amém. Pastor, a gente sempre gosta de começar com uma pergunta que é: como foi a conversão do senhor? Né? Primeiro, como é que o senhor se converteu? E como foi o momento do chamado ministerial depois dessa conversão, né? Esse outro momento que foi o chamado pastoral. Queria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre isso. Então, vamos lá, vamos voltar no tempo, assim. Eu tive uma experiência de conversão ainda no início, bem no início da minha adolescência, ainda bem menino, bem garoto. Eu tinha desenvolvido uma enfermidade no pulmão, uma infecção, e ela foi se agravando, se agravando, se agravando. A minha família era católica, né, romana, e aí fazia promessa, fazia novena, essas coisas todas, né? Mas eu vinha sempre piorando, sempre piorando. E um dia, voltando do médico, a minha mãe de criação, a minha mãe mesmo, ela havia falecido quando eu tinha 5 anos. Então, a minha mãe de criação, nós nos encontramos com uma vizinha que era cristã, da Igreja Cristã de Nova Vida, do bispo Robert McAllister, lá no Rio de Janeiro. E ela ofereceu oração. Falou: a senhora deixa eu orar por esse menino? E aí aquela coisa assim, né? Pô, já tentei tanta coisa, né? E está ficando pior. E eu acho que ela concordou e essa vizinha orou, né? Impôs as mãos e orou por mim. E ali algo de Deus se manifestou e eu fui curado, né? Naquela oração, naquele momento. Passei mal, tive... Tinha? Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu tinha 11 anos. Uau, eu tinha 11 anos. Bem novo mesmo. Bem novo. E eu comecei a passar mal e dar ânsias de vômito, né? Só que quanto mais eu vomitava, mais eu respirava, né? Eu botava para fora e conseguia respirar. E ali fiquei curado. E dali para frente, a gente foi então buscando uma igreja. Encontrei a Igreja Batista do Tauá, na Ilha do Governador, morava no... Primeiro encontrei a Igreja Batista do Guarabu, chamado Guarabu, é um bairro da Ilha do Governador, no Rio, e comecei ali, durante alguns meses, a frequentar, ia até sozinho para a igreja, era bem próximo, e depois então encontramos a Igreja Batista do Tauá, também na Ilha do Governador, na época pastor Josué Valandro de Oliveira, o pai do Josué Júnior, que é o pastor da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E ali comecei a minha carreira cristã e me batizei, fui batizado no dia 25 de dezembro de 1987, lá naquela igreja, e comecei a minha carreira cristã com os adolescentes batistas ali. E depois, muito novo ainda na adolescência, eu comecei a sentir no meu coração a chamada e aquela coisa assim, falando dentro da gente, né? Olha, eu quero você para alguma coisa. E aquela atração, né, pela palavra, por ler a palavra,
Eu me lembro que meus primeiros anos eu li a Bíblia toda em 6 meses. Eu lia 8, 10 capítulos da Bíblia todos os dias, assim, nos primeiros anos, né? Então, aquela atração pela palavra, todo culto que a Bíblia estava sendo pregada e ensinada, eu queria estar lá e anotando alguma coisa e rabiscando na Bíblia. Oração, né? Cultos de oração, encontros de oração, sempre buscando e acabei encontrando em igrejas pentecostais, né? Eu meio que nasci pentecostal, mas fui para Batista, mas aí acabei encontrando em algumas igrejas encontros de oração, e aí sempre ali, e aquilo sempre no meu íntimo, falando, chamando, né? Para o reino, para missões, para o ministério, aquela vocação. Aí eu fui fazer o curso da ETED da Jocum. Eu tinha 17 anos, não podia fazer, porque eu era menor de idade. Meu pai assinou e o meu pastor também assinou e recomendou para que eu pudesse fazer. E aí abriram, né, uma exceção e eu fiz. E no ano seguinte, eu com 18 anos, eu fiz 18 anos e 10 dias depois eu estava desembarcando no Oriente Médio. Uau! Na sua primeira missão? Eu desembarquei em Tel Aviv no dia 16 de março de 1989 e eu tinha feito 18 anos no dia 6 de março de 89. Então, começava ali. Já começou começando, hein? Já começou começando, né? Começava ali a vida de missionário e de pregador. Já nesse meio tempo, antes disso, né, na igreja do Tauá, onde eu era adolescente, sempre muito ativo, muito envolvido com os adolescentes, com os jovens, cultos nos lares, ar livres, congregações da igreja, sempre ministrando a palavra, escola bíblica dominical, enfim. A chamada não é uma coisa que acontece somente de uma hora para outra, né? Ela se processa na vida da gente, dia a dia, semana a semana, mês a mês, e ela se reflete na igreja, né? Onde a gente é membro, onde a gente trabalha, ela transborda da vida da gente, né? Para os lados e para onde a gente está ali, né? Vai alcançando as outras pessoas ao nosso redor. Maravilha. Agora me tira uma dúvida, pessoal. Como que era? Hoje em dia a gente sabe que, né, que aquela região hoje está uma panela de pressão. Mas como era na época que o senhor foi, aquela região? Como é que estava o clima político de perseguição cristã, né, naquela região do Oriente Médio, quando o senhor foi? Bem, Então, você tinha noção disso? nenhuma. De onde você estava se Nenhuma. enfiando? Nenhuma. Eu só queria ir. Se Deus deixasse a gente ter noção do lugar que Ele está botando a gente, nós não iríamos. Deus não deixa a gente saber. Vai me matar que eu vou te enviar, né? É exatamente isso. Eu vou te mostrar, quer dizer, vai andando, né? Você vai andando, eu vou te mostrar. Porque se Deus fala o que você vai passar, aí você desiste. Você fala, não, Senhor, não é para mim não. E deixa quieto aqui, dá isso para outro e manda outro, né? Então eu não tinha a menor ideia. Eu desembarquei em Tel Aviv, dia 16 de março de 1989, no final da madrugada, num voo vindo de Londres para Tel Aviv. Frio, março, é inverno ainda, né? Muita chuva, um frio de lascar. Enquanto no Rio de Janeiro era verão, embarquei no Rio num calor da moléstia, né? Como diz o nordestino, e cheguei na friagem lá. Eu falava uma palavra de hebraico, shalom, e eu falava meia dúzia de palavras em inglês, mais ou menos assim, para você ter uma ideia. Good morning, I am very hungry now. I am need buy food to eat.
I am need to take the bus to go to Tel Aviv. Where e what the bus? What the bus I am have to take? Aí Bem tem fé. decoradinho, né? Depois Aí de tem casa, fé. Olha, rapaz, eu olho, eu digo assim, Deus é maravilhoso na minha vida, né? Porque eu tinha tudo para ser sequestrado, os meus órgãos tirados, todos vendidos, né? E eu ser incinerado depois em algum lugar e minha família no Brasil nunca mais ouviu falar de mim. Eu simplesmente sumi igual fumaça no meio do mundo, né? Você imagina, naquela época um garoto de 18 anos de idade fez há uma semana fazer um negócio Pouca desse, né? experiência de vida, Oi? Sem pouca experiência experiência de nenhuma, vida. né? Da casa dos pais, fazer um negócio desse, sair da casa dos pais para ir viver isso, né? E, Mas eu tinha um pedaço de papel com o endereço e o nome de uma mulher que iria me ajudar a ir para um kibutz, onde eu iria trabalhar como voluntário no kibutz. E eu ia poder. Kibutz é uma fazenda, não sei se vocês já ouviram falar. Em Israel existem fazendas coletivas, socialistas. Você mora ali, você trabalha e você tem casa, comida, roupa lavada em troca do teu trabalho. Então eu iria morar num kibutz e trabalhar ali e tudo mais. Então eu tinha um endereço de um escritório em Tel Aviv, onde essa mulher, a quem eu deveria procurar. Então eu consegui passar, né, na imigração, eu entreguei meu passaporte, dei um sorriso, a menina pegou o passaporte, abriu, olhou a foto, cara crachá, cara crachá, cara crachá, carimbou, fechou, sorriu e me devolveu. Foi a minha entrevista na imigração. E saí, fiquei na frente do aeroporto, peguei um ônibus e consegui chegar nesse kibutz no norte de Israel, na Galileia, a mais ou menos uns 10 quilômetros da fronteira com o Líbano, kibutz Sassa, o nome dele. E ali começou uma história que durou em torno de 5 anos e meio da minha vida. Foram passados ali, foram vividos ali, dedicados ali. E a esse e outros, depois eu morei em outros kibbutzim, kibutz Lehavot Aviva, kibutz Regavim, depois morei na região de Tel Aviv também. O que acontecia naquela época, hoje eu estou completamente desatualizado em termos de informação, então eu não posso te dizer hoje. Mas eu posso dizer o seguinte, o que existia naquela época é que você tinha muito poucas igrejas autorizadas em Tel Aviv, Haifa e Jerusalém, que basicamente serviam a população estrangeira que trabalhava em embaixadas e consulados. Então, os estrangeiros, diplomatas e suas famílias, que eram cristãos, precisavam de uma igreja, e aí você tinha ali uma ou duas igrejas e tal, e eram permitidas existir. Mas o movimento começou, um movimento de evangelização, por baixo, né, por baixo da sociedade e baseado em relacionamento, em estar no meio do povo, em conviver com o povo, e isso foi ganhando força. E principalmente algumas questões ligadas a social, a apoio, suporte a pessoas, usuários, né, dependentes químicos, né, usuários de drogas, e que os judeus religiosos não tinham muito, não trabalhavam muito com essas pessoas, né, na visão deles. E aí alguns evangélicos, alguns protestantes começaram então a trabalhar com isso, e em dado momento se pôde mostrar ao governo, na época o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que depois foi assassinado, conseguiu se mostrar ao governo que estava se fazendo um trabalho social relevante e que isso de alguma forma estava ajudando o próprio governo, né? E aí o governo meio que comprou um pouco a briga e mudou alguns aspectos da legislação religiosa, e algumas igrejas puderam se registrar. Num espaço assim de uns
2, 3 anos, mais ou menos aí umas 40 igrejas, 35, 40 igrejas se registraram, se organizaram, apareceram, né? Algumas conseguiram entrar e depois tiveram que ir embora, né? Enfim, não quero falar o nome assim de nenhuma, mas algumas acabaram entrando no começo dos anos 90, criaram escândalos e depois tiveram que sair, tiveram que ir embora, e por causa delas criaram um desserviço ao evangelho, atrapalharam mesmo a evangelização, trouxeram um evangelho focado em dinheiro, e, enfim. Mas houve esse momento em que as igrejas puderam se registrar e puderam existir. Né? Isso houve um avivamento muito grande. A quantidade no mundo de judeus que já se converteram a Cristo, porque o judeu individualmente, se ele morrer sem Cristo, ele vai para o inferno como qualquer outra pessoa. O fato de Deus ter alguma coisa ainda com a nação, com o povo, é genérico, não é individual. Não há salvação individual a não ser em Jesus. Há um propósito geral de Deus com a nação, mas isso não é um propósito de levar a nação inteira para o céu. O céu é para a igreja. Então, a igreja só se entra através de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, o judeu individual sem Cristo ele vai para o inferno como qualquer outro. Eu não sei se pode falar isso, né? Agora, pode ficar à vontade. Falar inferno, perdição, essas coisas hoje está meio proibido, mas qualquer coisa você vai editar, depois você corta, bota um pi. O olho vai falar mesmo, né? Quando eu falar alguma coisa, aí você põe pi depois na edição, entendeu? Põe aquele pi, igual se tivesse falado um palavrão, né? De repente, não sei. Mas abriu-se a oportunidade para pregar o evangelho, né? E mais judeus já se converteram nos últimos 60, 70 anos, mais judeus já se converteram do que nos 1.500 anos anteriores. Isto é um sinal do fim do tempo, né? Assim, o retorno dos judeus para Cristo é um dos sinais escatológicos, né? Então, a gente hoje vê isso nos Estados Unidos, aqui na Europa, lá em Israel, enfim, a conversão de judeus ao Messias. Que na prática o judaísmo dele ganha vida, né? Até muçulmanos, né? Até muçulmanos têm. Sim, esse é um outro capítulo. Esse é um outro capítulo, né? Porque são parentes. Imagina o familiar rico que morre e deixa uma grande herança, e os parentes começam a brigar pela herança, né? Isso aí que acontece, porque são parentes brigando pela herança. São parentes brigando cada um quer a sua parte, né? Então, aquela briga pela herança. E também, hoje em dia, né, há um número significativo de muçulmanos se convertendo, e, muito especialmente, há muitos relatos de conversões por sonhos. E isso é muito ruim para nós. Porque se Deus está tendo que pregar em sonhos, é porque nós não estamos pregando acordado. Isso é muito sério. Até as pedras. Eu ouvi um relato esses dias, acho que foi no Instagram que eu vi, que um pastor que foi sequestrado. Você viu essa reportagem? Você viu alguma coisa falando? Sim. Um pastor que foi sequestrado, né, botaram ele no carro, levaram ele num lugar, tamparam a cabeça dele, depois ele chegou lá e falou: vocês me perdoem, pastor, mas é porque a gente não podia, assim, a gente não sabia qual que ia ser a sua reação, se a gente te falasse, né, por que você faria. Chegou lá, um monte de gente de burca, né, as mulheres, todo mundo lá. Não, porque estamos desesperando, que nos fala como é que é Cristo, né, porque a gente tem sonhado, a gente tem visto em visão, e a gente leu sobre a ceia, a gente quer que você mostre pra gente como é que é essa tal ceia, né, o que é. Aí ele fez a ceia com os muçulmanos lá e todo mundo se quebrantou, né, então é coisa maravilhosa, né, que Deus está fazendo. Mas é o que você falou, né, porque a gente só tem ousadia para
para falar com eles, né? Jesus está tendo que vir Sim, arregaçar as mangas. sim. Nós não estamos aproveitando algo, inclusive, que eu tenho pensado e escrito sobre isso. Agora mesmo, antes eu estava terminando de escrever um texto sobre isso. Ah, nós temos a tendência de se ver sempre de forma unitária. Então é aquela coisa assim, por exemplo, o avivamento de Deus é na minha igreja. Quem é o homem de Deus sou eu. Deus vai agir através de nós aqui da minha igreja, os meus obreiros, as minhas ovelhas, a partir daqui que vai acontecer um grande mover de Deus. Isso é muito comum, é muito presente na nossa mentalidade. E aí a gente perde a perspectiva global do agir de Deus. E a gente perde a percepção de que, na verdade, nós estamos interconectados e interdependentes. Nós dependemos uns dos outros dentro do reino de Deus. E o reino de Deus não é unitário, ele é global, ele é plural. A multiforme graça de Deus, ela não é uniforme, ela é multiforme. Nós vivemos hoje aqui na Europa, e nós estamos aqui num canal Europa na Graça. Nós vivemos, talvez aí nos últimos 20 anos, um grande sinal de Deus. Se vocês são crentes há mais tempo no Brasil, vão se lembrar que nos anos 70, 80, orava-se tanto pela igreja no mundo comunista, na União Soviética, na China, aquela coisa toda, como pela igreja nos países muçulmanos, pela oportunidade de enviar missionários para países muçulmanos que eram e continuam sendo fechados. Você não consegue um visto para ser missionário no Irã, no Afeganistão, na Arábia Saudita, no Kuwait. Tenta conseguir um visto para você ser missionário num país desse. Você não vai conseguir. Eu quero ir para a Somália, para ser missionário na Somália. Vou lá na embaixada da Somália e vou botar lá um pedido de visto religioso para ser missionário lá. Você não vai conseguir. Isso não existe. Aí o que Deus fez? Olha como Deus tem o controle de absolutamente tudo na face da terra. Deus pegou e começou a fazer um movimento do leste do globo para a Europa. E começou a trazer gente da China, do Vietnã, da Coreia, gente do Afeganistão, da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, gente da Arábia Saudita, do Irã, da Síria, para dentro da Europa. E aí, do outro lado, Deus começou a fazer um movimento do oeste também para a Europa. Gente do Brasil, da Colômbia, da Venezuela, do Peru, do Equador, do México, da Guatemala, de Honduras, de El Salvador, e começou a trazer essas pessoas para a Europa. E aí, na Europa, essas duas ondas se chocaram. Essas duas ondas se chocaram. Dentro de um continente. Dele, ele é convertido. Olha, e aí um terceiro fator: a Europa é um continente secularizado, pós-cristão. Então, você tem o fator europeu pós-cristão secularizado, o fator oriental de religião não cristã e o choque com um cristianismo católico, lógico, muitos católicos, mas um percentual altíssimo de evangélicos, de protestantes, de cristãos protestantes vindo para o continente europeu. E aí, através disso, o que Deus começou a fazer? Primeiro, reavivar a igreja na Europa. Há igrejas que estavam fechadas em Portugal, na Espanha, na França, na Bélgica, na Inglaterra. Há igrejas que estavam fechadas, ou que estariam fechadas hoje, se não fossem latino-americanos congregando nelas. Verdade. Reavivou igrejas na Europa. Algumas que estavam fechadas ou que estariam fechadas, outras foram abertas, pastores abriram igrejas, e aí, às vezes, estava conversando com o Jorge antes, essa questão de igreja brasileira na Europa, e missões, enfim, mas
seja a igreja de brasileiro ou para brasileiro, mas a verdade é que surgiram muitas novas igrejas pela Europa inteira, de Lisboa a Moscou. De Lisboa a Moscou, começou a pipocar a igreja e está pipocando até hoje, pela Europa inteira. É verdade. E aí você tem agora esse povo. E quando você começa a pesquisar, você vai descobrindo a quantidade de iraniano, de afegão, de curdos, de sírios, que estão se convertendo dentro do continente europeu. E que podem ser, então, discipulados, porque aqui, ao mesmo tempo que existe a secularidade, existe a liberdade. Exato. Então você pode ter uma igreja, você pode evangelizar e você pode discipular. Agora imagine, eu não tenho como ir para o Irã e ser missionário no Irã, mas se eu evangelizo, ganho um iraniano aqui na Europa, discipulo ele e depois conseguimos enviar ele de volta para o Irã, você tem um missionário totalmente preparado. Ele fala a língua, o Farsi, que é a língua falada no Irã, ele conhece a cultura, ele está acostumado com a comida, com o clima, e ele já tem pontos de contato quando chegar lá, que são os amigos dele, a família, pessoas com quem ele pode começar a compartilhar. Agora, multiplique isso e inclua aí, junto com os iranianos, inclua aí os turcos, os sauditas, os iraquianos, os kuwaitianos, os indianos, paquistaneses, os bengales, os nepaleses, cara. E, ao mesmo tempo, me parece que muita gente ainda não descobriu isso, ou não se apercebeu para isso. É verdade. O europeu, e eu vejo crente europeu reclamando da imigração, seja a imigração do oeste e seja a imigração do leste. E é crente, e ele ainda não percebeu que isso é um grande mover que Deus está fazendo. O tempo está acabando, Jesus Cristo está voltando, a época de pregarmos e de evangelizarmos vai acabar. E o maior interessado que ninguém se perca é Deus. E ele está fazendo um mover global, tirando populações inteiras da Ásia, da Eurásia, e trazendo para o centro da Europa, para o Reino Unido, para a França, para a Bélgica, para a Holanda, para a Alemanha, para a Espanha, para a Itália, para a Suíça, para Portugal. E esse povo está chegando aqui. E aqui tem liberdade e pode ser evangelizado, e pode ser discipulado. E alguns deles podem até receber de Deus uma vocação missionária, serem treinados e enviados de volta para os seus países de origem, agora como missionários cristãos. E agora, isso depende de quê? De visão estratégica, de visão de reino de Deus, de visão de olhar e ver o seguinte, olha, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego não foram parar na Babilônia à toa, Deus os levou para lá e eles impactaram o império. Esther não foi parar no palácio do rei à toa. Ela foi levada por Deus, e embora o nome Deus não apareça no livro de Esther em momento nenhum, Deus está em todas as entrelinhas do livro de Esther. E ela estava no lugar certo, na hora certa, para salvar o seu povo e para dar testemunho do Deus de Israel, o Deus que tudo criou. Se a gente pensar em José do Egito, coitado, a gente sofre com ele, mas a gente esquece que Deus o levou e ele dá testemunho disso. O Senhor me trouxe para cá para poder salvar a minha família. E a família dele e a linhagem messiânica foi salva porque ele foi levado para o Egito. E o próprio Jesus Cristo, quando nasce, o anjo diz para José, pega a mulher, pega o teu filho e vai para o Egito com ele. Então veja que Deus move as pessoas, move as sociedades, mistura essas sociedades. Quando Moisés e Arão vão enfrentar o faraó, cada uma das pragas que eles lançaram pelo Egito, sobre o Egito, pelo poder de Deus, ofendia um deus egípcio. Eles estavam evangelizando os egípcios, evangelizando o faraó.
mostrando, olha, o nosso Deus é maior do que os seus deuses. Abandonem esses deuses, aceitem o nosso Deus. Não havia trevas na terra onde estavam os hebreus, e todo o Egito estava em trevas, e assim por diante. O anjo da morte entrou na casa do faraó, filho de Ra, filho do grande imperador, e matou o neto de Ra, dentro da casa de faraó. Mas o mais simples escravo hebreu não teve o seu filho morto. Então, havia uma proteção espiritual sobre eles imensa que faraó não tinha. Então, perceba, não é um acaso. Ah, mas foi uma guerra, começou com a guerra do Iraque, e aí a guerra na Síria, e aí a guerra não sei aonde, e a guerra... Então você está dizendo que Deus quer que todo mundo morra na guerra, porque eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós cremos num Deus imanente e transcendente. Então ele interage com as pessoas e ele ultrapassa a nossa limitação física. E nesse interagir, ele não criou a guerra, mas ele, mesmo no meio do caos da guerra, ele é soberano para fazer acontecer o plano que ele quer e o propósito dele. E se o senhor parar para pensar dentro desse aspecto aí, tá ficando bom o negócio aqui, hein? É que a gente pula lá para o Novo Testamento, para Atos dos Apóstolos. Você pega Atos, que inclusive depois nós vamos falar sobre ele, que é o da sua comunidade, depois que Estevão foi apedrejado, começou a grande perseguição, e na perseguição que eles foram espalhando, que o evangelho cresceu, saindo corridos, e onde eles chegavam, o evangelho foi crescendo, né? Mas se espalhou, né? Isso aí pra gente. Se espalhou por causa da perseguição. Exatamente. Agora, pastor, nós vimos aqui, a gente conversando com o senhor previamente, o senhor passou por várias funções em diferentes organizações missionárias e igrejas, né? Quais foram? E o que o senhor aprendeu em cada uma delas, assim, já dentro desse aspecto? Já pulamos para a missão mesmo? Rapaz, vamos lá. Missionário? Mas só uma coisa assim, pastor. Hoje o pastor tem esse entendimento dessa globalização. Quando o senhor saiu pela primeira vez, né, aí a gente vai entrar um pouco na pergunta, quando o senhor saiu da primeira vez, com 18 anos, passou 5 anos lá, claro que pela maturidade o senhor não ia ter esse entendimento, né? Com certeza, porque quando com 18 anos, com 5, o senhor voltou com 23 para o Brasil, vamos colocar 23, 24, né? Mas aí o senhor foi amadurecendo. Essas passagens por diversas instituições, né, de missões, o senhor foi aprendendo, foi abrindo a sua mente para outros ter esse entendimento? Dentro da pergunta do Dan? Quando Daniel compreendeu que o profeta havia dito que o povo ficaria 70 anos no cativeiro, aí Deus deu a ele uma revelação de 70 semanas de anos. Nossos entendimentos, as nossas revelações, a compreensão espiritual, ela é uma escada, ela vai crescendo, né? 70 semanas de anos de Daniel não vieram por acaso, ele precisou compreender primeiro 70 anos. E da mesma forma, quando eu olho, eu tenho até vergonha de mim, de quando eu me lembro, quando eu tinha 15, 16, pregava na União de Adolescentes da Igreja Utauá. Quando eu fico, meu Deus, eu não acredito que eu falei um negócio desse. E, né, se eu pudesse voltar no tempo, eu querer consertar e tal. Lógico, a gente veio caminhando, né, passando por aí. Eu lá, no tempo que estive lá, eu tive um apoio muito grande do pessoal da Assembleia de Deus, principalmente a Assembleia de Deus do campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Na época, o pastor Túlio Barros Ferreira, outro pastor da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, pastor Gesiel Nunes Gomes, que hoje está nos Estados Unidos, está bem idoso, mas está lá nos Estados Unidos com a família. Eu tive um grande apoio deles. E
Eu me envolvi muito com o pessoal da Brothers Church, do Canadá, algum contato com o pessoal da igreja Bethesda, aí da Inglaterra, e ali eu fui caminhando, né? Evangelizava onde eu morava, nos kibbutzim que eu fui morando e fui trabalhando. Quando voltei para o Brasil, fui fazer seminário teológico, que eu só tinha o ETED da Jocum, né? Fui fazer seminário teológico, me formei no seminário e fui estudar também, secular. Fui para a Universidade Santa Úrsula, católica, ali no Rio de Janeiro. Fui fazer História na Santa Úrsula, então me licenciei em História. Fui fazer pós-graduação em psicopedagogia, eu sou psicopedagogo, embora não pratique, não atue na psicopedagogia, na educação especial há muitos anos, mas fiz psicopedagogia. E aí, assim, hoje estou terminando. Terminei agora o mestrado, estou concluindo agora, literalmente essa semana, um mestrado na Faculdade Batista do Texas, nos Estados Unidos, a Faculdade Batista do Sudoeste, a SWBTS, lá nos Estados Unidos. Mas a gente vai lendo, vai estudando, vai ouvindo muita gente. O que é esse que você está terminando agora? Eu estou terminando um mestrado em Novo Testamento e Missiologia. Fazendo mestrado em Teologia, com concentração no Novo Testamento e Missões. Deixa eu saber qual que é esse. E estou terminando literalmente essa semana. A formatura é semana que vem, lá no Texas, mas eu não vou, não posso ir. Eu trabalhei com agências missionárias. Minha esposa, nós somos missionários batistas no sul do Brasil, em Santa Catarina, plantando igrejas em Florianópolis, trabalhando com, de certa forma, a orientação de missionários no interior de Santa Catarina. Pastoreei a igreja já organizada, né? Plantei igreja no Rio de Janeiro, ali na região de Bangu, Realengo, enfim. A gente vai ampliando a nossa perspectiva, a nossa visão. Entendi que Deus estava me chamando para vir para a Europa quando estávamos em Santa Catarina, e a gente lidava muito ali com italianos e alemães e descendentes de açorianos e madeirenses, né, aqui de Portugal. Entendi que Deus estava me chamando para a Europa, mas ainda depois voltamos para o Rio de Janeiro, fui pastorear uma igreja. Foi a última igreja que eu pastoreei no Brasil, foi a primeira igreja batista em Itatiaia, no sul do estado do Rio, ali do lado de Resende. Sempre estive muito envolvido com a educação cristã também. Por onde eu passei, eu trabalhei em seminários, dei aula em seminário da Assembleia de Deus, seminário da Metodista Wesleyana, fui coordenador e professor do Seminário Teológico Batista de Duque de Caxias, no Rio. Fui professor no Seminário de Florianópolis, Seminário Batista de Florianópolis. Depois, lá em Resende, a associação me convidou para recriar o Seminário Teológico, que hoje é o Seminário Teológico Batista das Agulhas Negras, lá em Resende, que eu criei com R$10. Ninguém tinha dinheiro, e a Associação Batista das Agulhas Negras me convidou para liderar o processo de criação, de recriação do seminário. Já tinha havido um seminário ali que fechou, tinham fechado com medo de processos na Justiça do Trabalho e tal. E aí eu pedi a uma ovelha minha, da PIB Itatiaia, que é jornalista, e pedi a ela, você pode fazer uma arte para eu botar de capa no Facebook e tal? Aí ela fez, mandou para mim, até hoje é a arte que está lá no seminário. E eu criei o Facebook do Seminário Teológico Batista das Agulhas Negras e paguei R$10 naquele momento para o Facebook anunciar na região que teríamos o vestibular para fazer o seminário.
Aí, ainda ia fazer prova ainda. Claro, mas você tem que valorizar o negócio, rapaz. Não pode jogar para baixo. Tem que puxar para cima, não jogar para baixo. E as pessoas ligavam. Eu queria fazer o seminário, eu vi o anúncio, mas tem que fazer vestibular. Eu falei, claro, rapaz, aqui não é chegando assim, se inscrevendo, não. Aí, para fazer o vestibular, tinha que pagar R$ 15. Nós tivemos coisa de uns 40 inscritos, mais ou menos. Todos passaram. E aí o seminário de cada um deles teve R$ 15 para começar e abriu o caixa do seminário que eu tinha aberto com R$ 10 para poder financiar Que maravilha. Multiplicou. E aí começou a primeira turma e foi muito legal. No ano que eu vim embora para a Europa, essa turma se formou e deu o meu nome para a turma. Então eu pude ir lá na formatura e estar com os alunos e tal, que foram os primeiros alunos, né, corajosos que acreditaram na criação do seminário. Então eu sempre tive muito envolvido com a formação de liderança lá em Florianópolis, a igreja que nós plantamos. Eu dava aula também no Seminário Batista de Floripa. Um dos alunos se aproximou e começou com amizade. Eu comecei a levar ele para a congregação. Quando eu vim embora pelo convite da PIB Itatiaia, eu coloquei ele. Falei, olha, agora vamos fazer o concílio, você vai ser consagrado pastor. Ele já estava também no último semestre do seminário, terminando ali o seminário. Falei, você vai ser consagrado pastor, vai entrar para Missões Nacionais, para a junta, e vai seguir pastoreando a igreja aqui no Rio Tavares. E foi uma bênção, pastor Charles Ramos, foi uma bênção. Eu tive a oportunidade de 3 anos estar ali discipulando ele e trabalhando na formação dele. Ele teve o azar, né, na vida de me ter na vida dele. E no final ele assumiu a igreja. Eu passei para ele uma igreja com cerca de 30 pessoas e 8 anos depois essa igreja tinha em torno de umas 70 pessoas e 2 congregações. Multiplicou. Né? Enfim, então sempre a caminhada sempre foi essa, pastoreando a igreja local, plantando igreja, congregação, trabalhando no ensino teológico, na formação de liderança. Graças a Deus tem aí uma galera está espalhada por aí que de alguma forma eu plantei uma sementinha e contribuí para o ministério. Né? Tem um que está aqui em Portugal, pastor de uma igreja aqui em Braga, foi meu aluno em Duque de Caxias, e por aí vai. Tem gente espalhada aí que já foi meu aluno e hoje está pastoreando, está plantando, está como missionário aí pelo mundo. Né? Deixa eu voltar no tempo novamente. O senhor falou. Bora. Agora, na resposta do senhor, você falou alguma coisa sobre a sua família, né, sobre sua esposa, seus filhos. Você tem como passar para a gente qual a influência que teve a sua família, né, a sua esposa, sua cônjuge, seus filhos, dentro desse ministério, assim, dentro desse chamado ministerial do senhor? A minha mulher é louca, né? Ela já me conheceu pastor e ela é louca, ela é completamente doida, porque ela me conheceu pastor e assim, foi algo muito, muito impactante, né? Quando eu a vi, eu me apaixonei imediatamente, né, por ela. E poucas semanas depois a gente começou a namorar e com 3 dias de namoro eu pedi ela em casamento. E ela aceitou. 3 dias depois? É louca. E eu já pastor, né? E aí nos casamos, eu já pastoreava uma igreja dentro de um projeto de revitalização. Era uma igreja na Baixada Fluminense, que estava praticamente fechada, um patrimônio muito bom, um templo grande, mas mal chegava 15 pessoas no culto de domingo à noite. Uau! E eu estava pastoreando essa igreja quando nós então nos casamos, nessa revitalização. Então, algo que ela sempre soube é que iria embora. E assim, ela era a filha caçula. Tem uma irmã mais velha e tem ela. E os pais diáconos. Ela é a 3ª geração de crente batista. Então, os pais já eram, a pai e a mãe, diáconos batistas tradicionais, e os pais dos pais dela, diáconos batistas tradicionais,
e inclusive plantadores de igreja ali na Baixada Fluminense, os avós dela. Bom, que eu posso dizer, né? A influência é total, né? Você imagina que ela, dentro de um contexto de família mineira, todo mundo muito próximo, muito achegado, e ela se juntar comigo tendo a consciência de que em algum momento ela ia ter que sair. E eu tinha uma luta muito grande interna, porque eu dizia para mim mesmo, eu não posso me aproximar dessa menina, eu vou estragar a vida dessa menina. Eu vou estragar essa família toda, porque todo mundo ali é muito garrado, mora um do lado, a casa em frente e tal, e aquela coisa. E eu vou estragar, porque eu vou tirar essa menina de dentro de casa. E você é solto no mundo já. Eu solto no mundo. Você imagina um cara com 18 anos de idade que pega um avião e vai para o Oriente Médio, o que você espera desse camarada? Né? Você vai se juntar com esse juízo zero, você vai se juntar com esse cara. Então, assim, uma coisa muito, né? Mas ela entendeu também de Deus. A minha sogra também já tinha tido sonhos e percepções espirituais com relação à vida dela, né, e tal. Uau. E é uma bênção. Deus abençoou a minha vida com a vida da Kellen. Minha esposa chama-se Kellen. Kellen Cunha de Siqueira Benício. E Deus abençoou a minha vida com a vida dela. Né? Deus, quando colocou ela na minha vida, Deus enriqueceu a minha vida. Tudo de bom aconteceu depois que ela chegou. Nós temos 2 filhos, que é o Marcos Antônio e o Davi Miguel. O Marcos tem 19 anos, fez agora em outubro. O Davi tem 10, vai fazer 11 agora em janeiro, próximo. E são bênçãos, são freios. Aprendo com eles, né? Eu digo, o Marcos Antônio sempre domesticou a fera que habita dentro de mim, né? Explosivo, sanguíneo, né? Aquela coisa assim explosiva. E eu sempre ficava, né? Eu me lembro que uma vez eu estava trazendo ele da escola, ele devia ter uns 6, 7 anos por aí, e uma pessoa me dá uma fechada assim no carro, né, na rua, e aquela coisa de você gritar: "Ô, seu filho desinsofrido de Belial", né? E aí o Marcos estava no banco de trás, vindo da escola, e ele falou: "Papai, o senhor é pastor, o senhor não pode fazer isso". Nossa, cara. Eu falei, nossa, cara, eu fui no inferno, passei 1 ano e voltei, né? Assim, uma fração de segundo, né? E aí, o que eu fiz? Eu tive que acelerar, reencontrar a pessoa mais na frente, abaixar o vidro e pedir perdão à pessoa, né? Para deixar o testemunho para ele, né, de que realmente ele estava certo e eu agi errado. E eu não poderia dar para ele uma imagem como essa, né, de forma alguma. E aí você imagina, eu tentando emparelhar com a pessoa já devia estar achando que eu queria fazer algo pior com ela, né? Vai me atacar. Vai me atacar, vai me dar um tiro, vai fazer alguma coisa. Mas aí, quando parou mais à frente, que eu baixei o vidro, né, e eu fiz assim, falei: olha, me perdoe, por favor, me perdoe, tenha uma boa viagem, Deus lhe abençoe. Falar de Deus ainda, quer falar de Deus? Vai embora, vai sair com calma. Mas eu, pelo menos, fiz a minha parte, né, e deixei um testemunho e pedi perdão a ele. Né? Eu falei: meu filho, você tem toda a razão, perdoa o papai. Papai estava nervoso na hora e teve uma reação explosiva e foi errado. Né? Então, assim, os filhos educam a gente, né? Os filhos educam a gente. E eles são completamente diferentes, né? O Marcos é aquele cara calmo, sereno, tranquilo, igual o hino, né? Calmo, sereno e tranquilo, mesmo. Então, ele é aquele cara assim. O Davi não, o Davi já é sanguíneo também, e vai, tal, e aquela coisa. Então, assim,
Você, cara, mas é o mesmo pai e a mesma mãe, mas é completamente diferente um do outro, né? Porque é benção, aí, né? é benção, né? Que um tá a 200 por hora, o outro tá a 80, e aí você tem que dosar aquilo e equilibrar, e não pode ser o mesmo, né, para um do que é para o outro, então você tem que se descobrir, e faz parte, né, da gente ser multifacetado, né? Nós não somos uma pessoa, nós somos várias pessoas numa só, né? E assim, quando vocês decidiram mudar, né, com família, para a Europa, vocês já vieram para Portugal ou vocês tiveram uma outra experiência antes de Portugal? Então, primeiro assim, eu entendo que a chamada ela é para a família. Sim. Então, por exemplo, quando nós fomos para o sul do Brasil, Deus falou no meu coração, eu fiquei em oração durante uns meses, e um belo dia, no almoço, a Kelly falou: eu estou sentindo no meu coração que a gente deve ir embora daqui. Eu falei: é mesmo? Para onde? Não sei, eu queria tanto ir para o sul do Brasil. Eu falei: que bom! Isso já está há alguns meses no meu coração, eu estava esperando você também sentir o toque de Deus. Aí fomos, o Marcos Antônio tinha um aninho, já um ano, estava aprendendo a andar assim, né, quando nós fomos para Santa Catarina. Então eu entendo que a chamada ela é da família, né? Não é uma coisa assim, Deus me chamou e agora vamos todo mundo. Não, a chamada ela é da família. Quando estávamos em Itatiaia, pastoreando Itatiaia, desde 2015, eu entrei em Itatiaia em 2011, 3 anos depois, Deus já começou a falar comigo: o teu tempo aqui é curto, eu tenho contigo aqui um projeto, quando esse projeto terminar, você vai embora. E, literalmente, eu inaugurei o templo novo da igreja, mudei a igreja do templo velho para o templo novo, eu fiz 2 meses de festa na igreja, onde eu não preguei culto nenhum, todos os pastores da região pregaram, celebrando a inauguração do novo templo. O primeiro culto que eu preguei foi para dizer que eu estava indo embora, que agora a igreja precisava de um outro pastor para o novo tempo que ela tinha. E aí você diz: cara, você roeu o osso, agora que vai entrar aqui no filé, e a igreja já mudou para o templo novo cheia. O templo novo o salão já estava cheio já. Enfim. Mas Deus deixou isso muito claro. E aí a gente começou a trabalhar a questão de vir para a Europa. Na época me impactava muito a questão dos refugiados da guerra da Síria, aquela questão do pessoal vindo de botes e barcos, né, que vinha para a Europa e desembarcava, aquilo ardia muito, e aí nós começamos essa jornada no sentido de vir para a Europa. Deus foi fazendo ligações, né, me colocando em links, em ligações com algumas pessoas, e quando foi em 2018, Deus me colocou em contato com um pastor que mora na França, chama-se Jorge Pinheiro. Ele lidera um ministério chamado Cruz Huguenote, onde ele procura trazer pastores do Brasil para igrejas na França, ou de língua francesa, na Bélgica, na Suíça, que estão sem pastor. E ali eu comecei a caminhada, então, para vir para a França com ele. Em 2019 eu vim à França, passei cerca de 2 meses na França, na Bélgica, conheci o Sérgio, que vocês já entrevistaram, conheci a igreja, e a princípio eu viria para a igreja brasileira que o Sérgio se reunia, liderado lá 2 irmãs, e tinha um grupo bom de brasileiros, e eu viria para aquela igreja. Nem a Cruz Huguenote não conseguiu gerar um visto para que eu viesse, e nesse meio tempo eu já tinha feito um contato com a ECM, a European Christian Mission, no Brasil, o escritório dela no Brasil. E eles também não conseguiram, não havia ECM na Bélgica, só havia na França e na Holanda. E a ECM da França pediu que eu tinha que ter 4.000 euros para poder, então, autorizar a minha vinda. E eu falei: cara, nem o francês não tem 4.000 euros, né? Como é que eu, do Brasil, vou arrumar coisa? Não, porra,
Vamos combinar. Nem o francês não tem 4 mil euros, né? De salário, pode ter de renda, quando ele junta lá benefício social e tudo mais, pode até chegar a 4 mil. Como é que eu, no Brasil, vou arrumar 4 mil euros? E, por alguma razão, de algum modo, a liderança dessa igreja brasileira na Bélgica teve receio de, digamos assim, comprar a situação e dizer, não, vamos trazer o casal. Eles poderiam até ter feito. Eles tinham estrutura para isso. Não foi feito, não fizeram. E aí a ICM, só que eu já estava fazendo campanha. E há uma quantidade, graças a Deus, boa de pessoas que conhecem o nosso testemunho, meu, pessoal, e da Kellen e da família dela, no Brasil. Então a gente começou a fazer campanha e começou a levantar oferta. Então a gente já tinha um recurso para vir para a Europa. Não os 4 mil, né? Um pouco menos. Um pouco menos. E aí a porta da Bélgica se fechou. Não, a ICM não conseguiu a França disse que eu tinha que provar que eu tinha 4 mil euros, e aí então propuseram, olha, por que você não vai para Portugal? Você já está dentro de um contexto europeu, e aí depois as portas se abrem. E aí eu digo, e abro um parênteses, esse foi um grande erro. Se eu pudesse entrar na máquina do tempo e voltar, eu não teria aceito vir para Portugal. Por quê? Porque eu vim para Portugal sem um projeto claro pela agência. Então, quando eu desembarquei em Lisboa, as pessoas que estavam responsáveis pela minha vinda, os meus líderes, não tinham a menor ideia do que eu ia fazer. Mas, ao mesmo tempo, ninguém disse isso para mim. Surpresa, né? Surpresa. Porque se tivesse me dito, primeiro, a gente que é brasileiro e mais ainda carioca, eu sou carioca da gema, mano, meu. Então, assim, cara, a gente se vira nos 30. Então eu cheguei em Lisboa antes do Covid e aí eu comecei. Pô, eu tenho que achar um lugar para morar. Tudo caro, tudo burocrático, ninguém podia ser fiador para eu alugar nada. Aí eu comecei a pensar em sair de Lisboa. Falei, bom, então eu vou tentar alugar num lugar mais assim. E comecei a encontrar coisas para alugar fora de Lisboa. Aí a liderança, não, isso ali não pode, porque está muito longe. Eu digo, mas está longe por quê? O que eu vou fazer? Por que eu preciso estar aqui perto? Não, isso aí nós não podemos conversar. Não podemos conversar porque eles não sabiam. Eles não sabiam. Então, por isso não podemos. Fazer? Resolver, depois a gente conta. Então, assim, eu digo, cara, primeiro, a transparência é a melhor coisa que existe. Se tivessem me dito naquele momento, Marcos, olha, nós te ajudamos, a filial do Brasil pediu, você já tinha já as suas ofertas, precisava vir para o campo, para dar uma satisfação às igrejas, às pessoas que estão adotando vocês, ofertando para o sustento de vocês, mas nós não temos um projeto claro para vocês em Portugal. Então faça o seguinte, fiquem em oração, aquilo que Deus tocar no coração de vocês, nós estamos aqui para ajudar, para dar apoio. Se tivessem feito isso, não ia ficar feio para eles, e ia me abrir o leque de oportunidades que eu ia perfeitamente cair no jejum, na oração. Senhor, qual é a direção que o Senhor tem aqui? E pronto, ia seguir o caminho que Deus ia mostrar. E Deus estava mostrando. E, de certa forma, acabou que depois de 2 anos e meio, nós nos separamos, digamos assim, né? Fizemos um divórcio, e eu vim pela ICM, mas hoje não estou mais ligado a eles, porque entendemos que ia ser melhor para todo mundo. Eu entendi que ia ser melhor para eles, porque no fundo eu estava apurriando eles estavam enjoados comigo, não tinham o que fazer, não tinham onde me colocar, mas ao mesmo tempo também não me deixavam trabalhar naquilo que estava no meu coração. Eu estava estagnado. Então, assim, eu escrevi um projeto de trabalho, aí veio o Covid, no meio disso, logo depois que eu cheguei, né? Veio o Covid, trancou todo mundo dentro de casa. Eu falei, cara, tem 2 meses que eu estou nesse lugar aqui,
que eu faço agora com uma mulher? Eu fui orar, né? Fui pro banheiro, fechei a porta do banheiro, falei, Senhor, eu ouvi mal, eu tô doido nessa história. O que eu tô fazendo aqui com uma mulher, 2 crianças e uma pandemia que tá matando um monte de gente? É o quê? É o apocalipse? Nós vamos morrer agora aqui? Me diz aí alguma coisa, porque eu não sei o que eu faço. Nós estávamos de favor no apartamento do Seminário Batista em Lisboa, e eu no banheiro orando. Falando, Senhor, é para morrer aqui? É para voltar para trás? É o que o Senhor quer? Diz aí, porque facilita a vida da gente. E nesse meio tempo, eu consegui uma casa num lugar que eu digo, vou morrer dizendo isso, foi um presente de Deus, morar em Sesimbra, e Deus nos levou para Sesimbra. Deus fez uma pessoa sair 2 vezes de 150 quilômetros de distância, buscar a gente e levar para essa casa de Sesimbra. Então, assim, Deus pegou eu e minha família de onde nós estávamos, no interior de Portugal, do Alentejo, e levou para Sesimbra. E foi um presente de Deus, porque Sesimbra, se vocês quiserem um dia passar férias e não tiverem nenhum lugar, vão para Sesimbra e procurem no Google fotos de Sesimbra. Aquilo é um paraíso, é a coisa mais linda da natureza. E como todo mundo estava trancado dentro de casa, não podia sair durante a pandemia, nós podíamos andar na praia. Então era eu, Kelly, Marcos, Davi e as gaivotas. Só a gente, eu falava assim, olha gente, é um apocalipse zumbi, o mundo acabou, ficou só nós 4 agora aqui. Ficou só nós agora aqui, o mundo acabou, porque literalmente a gente saía na rua, não tinha ninguém, mas a gente tinha uma praia na frente para poder andar, para brincar na areia, enquanto todo mundo estava trancado dentro de apartamento. Saúde mental, né? A saúde mental do casal foi então, preservada. assim, foi muito bom, né? A gente ter essa casa lá. Então Deus foi orientando. E aí eu queria muito trabalhar com povos migrantes e com povos árabes, com muçulmanos refugiados, muçulmanos migrantes. Queria muito trabalhar com eles. Escrevi um projeto, entreguei na agência, falei, já que vocês não têm um, eu tenho esse, toma aqui. Ah, não, isso não. Aí também você não está ajudando, né? Pô, me ajuda, né? Fazer que no outro, me ajuda a te ajudar, né? Você quer rir, me faz rir para eu te ajudar a rir também, né? Então, fica difícil assim a coisa. E aí a gente começou a caminhar fora, né? Na exata semana que a gente começou a se desvincular da ICM, foi feito um contato de uma outra agência chamada All4Aid, que tem sede na Alemanha e que tem bases na Europa para trabalhar com refugiados. Eles têm uma base no Chipre, uma outra na Grécia e uma outra na Romênia. Que essa da Romênia é por causa da guerra na Ucrânia, né? Que aí já tinha começado a guerra na Ucrânia, essa coisa toda. E aí, numa parceria com a All4Aid, eu comecei então a ir a Chipre, então sair de Portugal, ir a Chipre, ficar lá um mês e meio, voltar para cá, né? E aqui a começar a criar um trabalho, a desenvolver um trabalho social de apoio a imigrantes, a refugiados e tal. A questão da língua é o grande entrave deles, né? Eles não falam português, eles falam inglês, falam francês, mas eles não falam português. O meu inglês, daqueles 18 anos, do I am heavy, take the bus, melhorou um pouquinho, é muita coisa, mas hoje eu já consigo falar um pouquinho melhor do que o que eu falava naquela época, então eu consigo traduzi-los, né? Então vai ao hospital, à farmácia, ao supermercado, às finanças, à segurança social, e precisa de alguém para traduzir, de alguém para ajudar, e ali nisso a gente foi entrando e desenvolvendo um trabalho com eles, e aquela coisa assim, né? Você é cristão,
E aí você é cristão o quê? É católico. Aí, não, eu sou protestante. Ah, você é protestante. Então ele vai te descobrindo aos poucos, e aos poucos você vai também mostrando o evangelho e a percepção do cristianismo, né? E aí é o que a gente começou a desenvolver, e no meio disso, a Atos 29, que é justamente um trabalho, mistura social com espiritual, de apoio, né, a pessoas, e a gente depois encaminha até para outras igrejas. Eu não tenho interesse em plantar e organizar nenhuma igreja aqui em Portugal, não. Na verdade, nossa visão já de 2 anos para cá é sairmos, e a expectativa é em breve a gente possa sair de Portugal, né? E assim, a gente viu lá nas redes sociais que tem um versículo que parece pautar, né, o trabalho do pastor, que é assim, Apocalipse 3:8, né? Ou seja, das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Você, contando essa experiência de vida, e o pastor até falou, se eu soubesse há tantos anos, se eu tivesse voltado, eu não teria entrado nessa situação. Mas o pastor entende que isso é uma porta aberta por Deus, o pastor passando por essas fases, essas dificuldades, essas situações, para o pastor chegar onde está hoje, para poder ajudar pessoas, naquilo que o pastor falou no início, né, essa ação social, porém, com fins evangelísticos, né, de pregar a palavra. O que isso representa, esse versículo representa para o pastor? Eu tenho uma convicção muito grande de que não existe, na verdade, porta fechada propriamente dito. Aliás, eu creio que as maiores dificuldades que a gente encontra dentro das igrejas, dentro de missões, elas vêm dos líderes. Nós costumamos culpar o diabo por muita coisa que, no final da história, nós vamos descobrir que ele não fez nada, mas levou a culpa de muita coisa. Eu digo que é a síndrome dos donos da vinha. Tem a parábola dos donos da vinha, não é? Que os caras começaram a se sentir donos da vinha. E começaram a olhar para um lado e para outro, né? Tipo, olha, cara, vê só o que a gente tem aqui, quanto poder nós temos, né? Quanto dinheiro nós temos à disposição, quanta autoridade, olha os cargos que nós temos, olha quanto poder nós temos nas mãos. E aí eles começaram a achar que eles é que eram os donos daquilo tudo, quando na verdade eles não eram donos de nada. Isso, na época, estava nos líderes judeus, na época de Cristo, e continua até hoje nos líderes do nosso cristianismo. Tem muita gente aí que tem a síndrome do dono da vinha. E os maiores problemas, ou as maiores dificuldades, os maiores entraves, pode até ser que o diabo amplie, mas eles têm fundo no coração dos líderes. Todas as portas estão abertas. Todas as portas estão abertas. Cristo, quando fala da sua igreja, ele diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, ele não está dizendo que a igreja resistirá ao ataque do inferno. Ele está dizendo que o inferno não vai ter defesas suficientes para resistir ao ataque da igreja. Porta não é arma de ataque. Porta é arma de defesa. Você fecha a porta da sua casa para que alguém não entre e não faça mal a você e a sua família. Então ela defende você. As portas do inferno, ou seja, as defesas do inferno, Cristo diz, não resistiriam à igreja que ele edificaria. Então eu entendo que todas as vezes, eu vou repetir isso, todas as vezes que um grupo de servos de Deus
inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, vocacionados e entusiasmados, né, do grego enteos asmos, ou seja, cheio de Deus, né? Entusiasmos é cheio de Deus. Avançar, o inferno vai perder. Amém. Ele nunca vai ganhar. O que acontece é que nós somos tímidos, medrosos, inseguros, projetamos nossa insegurança, pensamos pequeno e queremos fazer pequeno porque a gente fica com medo, o negócio não dá certo, e aí a gente passa vergonha. Ou nós achamos que a coisa é nossa, nós é que mandamos, que estamos no controle, e então a gente tem que determinar como é aquele líder centralizador, perfeccionista, e o perfeccionismo não é de Deus. Nós temos que ter um cuidado imenso com o discurso que diz assim, olha, para Deus só o melhor, vamos fazer aqui o melhor, por quê? Eu nunca vou fazer perfeito. Jesus multiplicou pães e peixes. Aquilo é um símbolo do culto que nós fazemos. O pão é a palavra de Deus. O peixe é o louvor e a adoração. Nunca nós vamos oferecer um peixe sem espinha. Sempre vai ter escama, pele, espinha, rabo, cabeça. Sempre vai ter alguma coisa que vai ter que limpar. Deus vai ter que limpar para poder comer a carne daquele peixe. Agora, o pão, ele pode estar puro. Você, quando passa na padaria e pega aquele pão quentinho, puro, sem manteiga, sem nada, você come ele e ele é gostoso. Aquilo que vem de Deus, para mim, me alimenta. E eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso botar oratória, frases de efeito, coach, eu não preciso influenciar psicologicamente. Você quer ver um negócio, cara, que eu vou te dizer? Eu vou pregar, e aí o camarada, eu vou na tua igreja pregar, quer dizer, não sei se é, mas por favor, tá, me perdoe. Eu chego lá na sua igreja para pregar teu convite, e aí eu começo a pregar e o cara tá no piano ali atrás. Eu paro, meu irmão, qual o seu nome? Ah, meu nome é Jorge. Jorge, querido, Deus te abençoe. Você pode parar de tocar e sentar lá e assistir a pregação, a mensagem? Deus vai falar através da pregação, ele não precisa que ninguém se emocione para que a palavra fale no coração. Cara, eu faço isso. 9 de 10 igrejas que eu vou pregar, eu tenho que fazer isso. Porque hoje já existe esse costume de botar o cara tocando aquela musiquinha que é para emocionar você. Primeiro, eu não vou pregar emoção para você. Eu vou dizer para você que se você não se converter, não abandonar o teu pecado, você vai para o inferno. Você está achando que você é bom crente porque você não cai em adultério, entrega teu dízimo, não bate nos teus filhos, não chuta o gato, vem na igreja domingo de manhã e aí tu acha que é bom crente que vai para o céu. Acorda, meu irmão, que você está perdido e vai para o inferno. É isso que eu vou pregar para você. Então você não precisa ficar emocionado para me ouvir pregar. Primeiro que tu vai ouvir um pregador ruim. Segundo, você vai ouvir uma mensagem difícil. Agora, eu tenho plena convicção que Deus vai falar, embora seja uma única pregação, eu tenho certeza que Deus vai falar, se tiver 50 pessoas, vai falar 50 mensagens diferentes, que cada um vai receber a sua porção da palavra de Deus. Então, quando a gente vem com perfeccionismo para a obra de Deus, é diabólico, porque eu não consigo ser perfeito. E o que eu vou fazer é travar, eu vou acabar travando, eu vou acabar impedindo ao que Deus quer fazer. Deus quer fazer a coisa acontecer, ainda que aquilo seja imperfeito. Rapaz, Deus fez uma mula falar, meu irmão. Deus fez uma mula falar. Presta atenção. A gente fica querendo que o troço tem que ser muito bonito, muito floreado, muito dourado, muito não sei o quê. Deus fez uma mula falar, cara. O que ele não vai fazer? O recado que precisava, né? O que ele não vai fazer?
Eu não estou dizendo com isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu não estou dizendo com isso que você tem que fazer qualquer coisa. Vai no oba-oba, prepara a tua mensagem ali na coxa, quando você está sentado no púlpito, falta 5 minutos para pregar, você rabisca alguma coisa. Não é isso que eu estou falando. Eu não sei nem o que eu vou cantar de louvor hoje, o Ministério de Louvor não ensaiou nada. Não é isso que eu estou falando. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande, porque eu não sou o dono da vinha, a vinha não é minha. Eu só estou ali para catar o cri-cri, para pegar uma pazinha pequenininha, me ajoelhar e ir ali no pé da vinha e tirar o mato que nasce ali. Essa é a minha função. É levar o esterco e botar o esterco na raiz para adubar. Essa é a minha função, é me envolver com esterco, com erva daninha, é ficar no sol. Essa é a minha função, é para isso que eu estou ali. Eu não sou o dono da vinha, não estou ali para colher e tomar o vinho, não. O vinho não é para mim, não. O vinho é para o dono da vinha. A uva é para ele. O trabalho é meu. Então, a gente precisa perceber essas realidades dentro do reino de Deus, porque isso está travando muita coisa. Tem muita igreja, tem denominações inteiras hoje no mundo que estão travadas por causa da liderança, por questões variadas, mas que estão travadas. Há agências missionárias que estão travadas. Meu irmão, para que uma agência missionária serve? Você abre uma farmácia. O que você quer fazer com essa farmácia? Vender remédio. Né? Você abre uma padaria. O que você quer fazer com essa padaria? Pão, né? Vamos vender pão, né? Você abre uma agência missionária. O que você quer fazer com essa agência? Bom, pregar o evangelho seria... Missões, né? Missões. Quando você... Uma agência missionária, ela não existe para captar dinheiro, para acumular dinheiro, para dar status aos líderes. Ela não existe para foto bonita. Ela não existe para outra coisa, a não ser para facilitar que o Jorge, que Deus chamou lá do interior do Espírito Santo, para ele ser missionário na Inglaterra, consiga atender aquilo que Deus mandou ele fazer. A agência missionária existe para isso, para ser uma facilitadora do missionário conseguir cumprir a missão que Deus deu a ele. Agora, você vai ver a agência missionária dizer o seguinte: não, mas isso não está no nosso... Eu não vou citar nomes. Quando eu estava lá em Israel, um dia eu recebi uma visita de um líder de uma grande agência missionária. E aí ele combinou comigo e tal, e você vai passar o seu trabalho, vai ficar sob a nossa cobertura, não sei o quê, papapá. Falei, perfeito, tá bom. Uns dias depois, eu recebo um telefonema e a pessoa diz assim: o senhor tem que vir para cá, para o Brasil, para ficar 2 anos aqui. Eu falei, hã? Porque o senhor vai fazer o nosso curso de missões e evangelismo e depois vai correr atrás de recursos e ofertas para sustentar o senhor aí, sendo que 10%, 15% de tudo que o senhor conseguir vai ficar para a gente aqui. Falei, tá, peraí, calma. Primeiro, eu vou fazer um curso que vai me ensinar a fazer o que eu já estou fazendo há 3 anos? Tá. Eu vou correr a igreja para levantar oferta, para me sustentar, sendo que eu já me sustento há 3 anos aqui? Tá. E do que eu correr a igreja e levantar, 15% vai ficar para vocês? Mas a razão de que esses 15%? É a despesa administrativa. Desculpa a minha ignorância, porque eu não trabalho com agência, eu não sei. Administrativo de quê?
Não, porque agora nós vamos administrar o irmão aí no campo. O irmão vai receber, o irmão todo mês vai mandar os relatórios, vai receber as orientações de que o irmão tem que pregar, aonde, as visitas e não sei o quê. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu agradeço o apoio de vocês, mas eu já estou há 3 anos, eu não preciso ir para estudar, para aprender a fazer o que eu já estou fazendo. Eu não preciso ir para arrumar um dinheiro com o qual eu já estou vivendo, e muito menos dar trabalho a vocês, que vocês vão ter trabalho. Você, como você acabou de falar, você vai passar a me administrar. Menina, mas você vai ter muito trabalho comigo. Eu não quero, eu vou ficar constrangido aqui, sabendo que eu estou te dando todo esse trabalho aí no Brasil. Então, para que isso não aconteça, eu prefiro não entrar para a agência de vocês. Cara, percebe? Uma agência missionária, ela não tem chamada missionária. Quem tem chamada missionária é o missionário. Deus não chama uma agência, Deus chama o missionário. A agência só existe, e a função dela, a razão dela existir, é porque Deus chama homens e mulheres para a missão. Por isso, existem agências missionárias. E a agência, a função dela é facilitar que você que foi chamado consiga chegar lá onde Deus te mandou e fazer o que Deus te mandou. E não dificultar que você consiga isso. Essa é a visão que está faltando, né? Não sei, talvez seja uma percepção minha, não quero constranger vocês a concordar comigo, por favor. De repente é uma percepção exclusiva minha, Marcos Benício, e como isso nós vamos estar aqui ao vivo e de repente alguém vai ver, enfim, eu assumo a total responsabilidade por esta opinião, né? Me perdoem deixar vocês constrangidos aí do outro lado da tela com as minhas opiniões. Sei que elas são difíceis de entender e eu assumo total responsabilidade por elas. Mas, meus irmãos, eu acredito que nós temos que acordar para essa realidade. Porque há pessoas que sobem no púlpito, choram no púlpito, fazem as pessoas chorarem, doarem relógios, alianças, dinheiro que está no bolso, voltar a pé para casa porque deu o dinheiro do metrô, do ônibus lá de oferta para missões, e quando descem do púlpito, eles vão viver e fazer tudo diferente daquilo que falaram. Não são todos. Mas ou nós vamos entender que a agência missionária ela existe para facilitar, ou Deus vai continuar dando bypass. E se você observar do mesmo jeito que Deus deu um bypass nos governos e trouxe essa galera lá do Oriente para a Europa e a galera do Ocidente para a Europa e está avivando, reabrindo igrejas na Europa e promovendo a evangelização de povos que estavam fechados para o evangelho, Deus deu um bypass em governos, Deus deu um bypass em constituições, Deus deu um bypass em líderes, sei lá, ayatolás da vida, Deus deu um bypass nessa gente toda, que achava que estava no poder, que estava no controle. Deus deu um bypass nessa gente toda, trouxe esse pessoal tudo para a Europa, e está tudo na muvuca aqui dentro da Europa, e Deus está no processo, cara, com um monte de gente aqui, igreja, missionário, e gente que está numa luta, porque o vinho não consegue, um vinho novo não dá num odre velho. É verdade. Vinho novo é no vinho novo, não dá num odre velho. Então nós precisamos repensar as estruturas, a visão, a perspectiva. Do contrário, vai ter muita agência, e hoje eu já vejo algumas, que Deus está dando um bypass em agências, em denominações, para fazer a coisa acontecer, do jeito que ele queria que acontecesse. Porque há pessoas que se colocam, há estruturas que se colocam e que impedem a caminhada. Então, isso precisa fluir. Eu creio que não há portas fechadas, todas as portas estão abertas. O grande problema é que a gente fica com medo, a gente fica com vergonha. Eu vou dizer uma coisa que eu, por exemplo, aqui em Portugal, cara,
muito crente português tem vergonha de ser evangélico. Porque a cultura é católica. A família toda é católica. E ele é evangélico. E você percebe que há evangélicos portugueses que têm vergonha de carregar uma Bíblia, de ir num culto. Você percebe que ele está constrangido. Ele só consegue ficar bem quando entra para dentro do salão de culto, fecha as portas, o culto é de porta fechada, e aí ele sabe que ali tá só aquelas pessoas que conhecem, aí ele consegue relaxar um pouco e tal, porque... Mas quando ele está na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, no meio da família, ele se trava porque a cultura é católica. E aí as portas realmente se fecham. Perfeito. E nisso Paulo vai dizer também que havia uma grande porta que estava aberta, mas haviam adversários. Então, você não vai encontrar na Bíblia porta fechada, você vai encontrar porta aberta, mas vai encontrar adversário. Sempre vai ter adversário.